Boa noite aos meus convidados e à Cida, nossa convidada. Boa noite a todos os ouvintes que estão ao vivo com a gente. Estamos começando mais uma live do Tribuna, a última do ano, uma live especial de Natal com o tema O Jesus dos Pobres. Eu sou o Tomás Toledo, sou jornalista, militante da Unidade Popular e do movimento Luta de Classes. O Tribuna Popular é uma mídia independente da cidade de Itabirito, criada de forma espontânea e coletiva para fazer as denúncias necessárias contra o grande capital e em favor dos direitos humanos, do direito à vida e pela distribuição de renda. É o jornal da classe trabalhadora de Itabirito, que não depende de nenhum patrocínio para funcionar. Para a gente estar fazendo essa live aqui hoje, a gente vai receber, antes de apresentar os convidados, quero deixar o convite para quem estiver assistindo a gente, já temos 10 pessoas online simultaneamente, para participar junto com a gente. Nós teremos um espaço no chat. Você pode ir usando o chat aí, deixando suas manifestações, seja de carinho, seja algumas críticas, sejam sugestões. Estamos usando sempre o chat para democratizar ainda mais os nossos espaços e aproveitar o convite para seguir a página do Tribuna Itabirito no Instagram. A live vai ficar gravada aqui também, então a gente convida também para quem estiver acompanhando para compartilhar depois com as pessoas, convidando também os nossos convidados, que a live fica gravada aqui, então pode ser divulgada posteriormente. Para estar participando dessa live especial hoje, dia 21 de dezembro, terça-feira, nós vamos receber o Frei Gilvander. Ele é mestre em Ciências Bíblicas, ele é doutor em Educação na UFMG e membro da Comissão Pastoral da Terra. Frei Gilvander vai falar um pouquinho para a gente, além de participar do debate, sobre a celebração da vida e os ensinamentos da cruz. Nós receberíamos também nosso amigo, camarada Felipe Gibran, um pastor da Frente Evangélica contra o Fascismo, mas o nosso companheiro teve um imprevisto e, infelizmente, não vai poder participar com a gente. Recebemos também a visita do meu amigo e companheiro José Moraes. José é psicólogo, teólogo, mestre e doutorando em letras, militante do movimento Luta de Classes e da Unidade Popular. O José vai falar um pouquinho para a gente sobre o aspecto moral de Deus e a estética da fé. Recebemos também a companhia de Cida Ribeiro. Cida é franciscana, militante na luta por moradia e por direitos humanos, companheira da Unidade Popular, e temos também a alegria em receber a companhia do Cérvulo. Cérvulo que, além de esposo da Cida, Cérvulo também é militante do PSOL, sempre na luta por direitos humanos, por moradia também, e um casal de amigos, acima de tudo, que eu tenho o prazer de receber. Nós teremos o Cérvulo e a Cida vão falar um pouquinho para a gente sobre prosperidade e partilha, o que a esperança e a ação de Jesus nos ensina. Depois desse tempo, nós teremos um espaço para perguntas no chat e para a gente tirar dúvidas aqui entre a gente, né? Para iniciar, eu vou fazer a leitura do editorial de 2021 do Tribuna Itabirito. Bom, 2021
foi, sem dúvidas, um ano de muito aprendizado. Eu começo com essa frase clichê, mas eu não vou fazer isso com a gente, não. Nós não chamamos vocês aqui para dizer frases clichês. Mas, sem dúvidas, uma das coisas que mais aprendemos esse ano foi sobre tomar vacina e, principalmente, sobre como o governo no Brasil fez questão de fazer de tudo para avacalhar a vacinação da população brasileira contra a Covid-19. Enfim, janeiro chegou e chegou também o pior, os piores meses durante a pandemia. Pandemia que começou lá atrás, lá em março de 2020. Mas parece que todo esse tempo não foi suficiente para nenhum político de Itabirito, nenhum deles, entre todos os 13 vereadores e o prefeito de Itabirito, aparecer minimamente com os dizeres claros. Gente, o presidente está errado. Ou melhor, gente, o presidente é um fanfarrão. Não façam o que ele está falando. Não se posicionaram sobre o governo federal. Eu confesso que durante esses meses eu fiquei esperando a hora de ouvir da boca de um desses 13 vereadores, ou até mesmo da boca do prefeito, a seguinte frase: esse negócio de política não é comigo, não. Veio fevereiro, veio março, veio abril, o ano de 2021 foi acontecendo e o gás de cozinha foi aumentando. Os supermercados de Itabirito refletem também a realidade do Brasil. Neste ano, o governo Orlando decidiu vetar o auxílio emergencial do município. As decisões desse governo, podemos dizer, que são para lá de questionáveis. Digamos que esse governo gosta de uma licitação. Pronto. Para combinar com o clima de Natal, já vai o Tribuna falar de pandemia e licitação. Por falar em pandemia, você sabe aonde a Prefeitura de Itabirito mais investiu em gastos com Covid-19? Não sabe, não? Em aproximadamente 1/3 do dinheiro investido em Covid-19 foi investido numa empresa de segurança privada, a empresa Guardseg. Pessoal, só antes da gente continuar aqui, Servo Lucida, eu acho que vocês estão com o microfone ligado. Se tiver alguma dificuldade aí eu acho que é só apertar na tela, Servo, e apertar no íconezinho do microfone. Veja se você consegue. Não estou conseguindo. Esse telefone da Cida. O telefone da Cida, não sei mexer com ele. Não, sem problema, Servo. Sem problema, não. Sem problema, eu vou dar andamento aqui, mas aí a gente vê durante as outras apresentações se vocês conseguem encontrar esse íconezinho do microfone ou da câmera. Mas não tem problema não, beleza? Bom, gente, 1/3 dos gastos em pandemia, em combate à pandemia da Prefeitura de Itabirito foi para uma empresa de segurança privada. A Prefeitura também, em 2021, gastou quase R$700 mil com a terceirizada Plano Planejamento, que realizou, podemos dizer, uma audiência pública privatizada da trágica mobilidade urbana de Itabirito e de tantas e tantas e tantas cidades espalhadas pelo país. Cidades feitas para os ricos, leis feitas para os ricos. E em clima de Natal, eu me pergunto, o que Jesus acharia disso? Jesus pode não ter vindo um zelote, mas omisso é que não veio. Depois das 8 da noite, não tem transporte público em Itabirito. E eu te pergunto, o que Maria acharia disso? Entre tantos acontecimentos e coisas da vida, a cidade é feita
para que pobres não possam ter imprevisto. Quem mora longe não pode ficar doente. Aqueles que precisam de ônibus, é claro. Não pode ficar doente porque não consegue chegar na UPA. Ir embora, então, nem se fala. Com pouco salário, gastar com Uber e 99 é quase 100. Sem condição. Com tantos trancos e barrancos, a esperança se renova é quando o sol nasce. E o sol nasce é todo dia. Não é somente dia 25 de dezembro. Em 2021, também vimos grupos financeiros da mineração querendo devorar um pedaço da cidade. A tentativa barrada, depois de movimentação popular e organização das massas, pressionando o Conselho de Patrimônio Cultural e outros membros do atual governo, da instalação de um terminal de minério da empresa Bação Logística em São Gonçalo do Bação, numa área escolhida estrategicamente para destruir o distrito. Local perto da comunidade, porque a gente sabe bem, milionário sabe mesmo é economizar. Não queriam gastar com estrada, não queriam gastar com estudo de impacto ambiental e também não estavam muito preocupados com essa coisa de gerar emprego. Em 2021, também vimos comunidades e comunidades de Itabirito se levantarem bravamente todos os dias para levar a vida com força e dignidade, mesmo que o mercado insista em avacalhar os processos. A vida não é mercadoria. E eu me pergunto, na verdade eu reflito, eu acho que Jesus sabia disso. E entre tantos serviços domésticos das cidades e o trabalho dos pobres camponeses, eu vejo Maria e Jesus em todos eles. O mercado não enxerga. Para gente civilizada, existe gente invisível. Para gente humana, existe vida em abundância. Para todos, pública. Dizem que, com Jesus, Deus uniu a todos os povos, mas escolheu a periferia de Nazaré para se manifestar. É possível dividir o pouco que temos. É possível se ajoelhar diante de Deus e diante da vida. Difícil mesmo é cruzar os braços. É por todas as sensações, por todos os sentimentos e pela vida de quem você mal conhece. A vida é pública. Tribuna Popular Itabirito. Gente, obrigado. Nós vamos voltar com Cida e Cérvulo aqui para a sala para a gente iniciar as nossas apresentações. Pessoal, vocês caíram aí, mas convido vocês depois a acompanhar o restinho do editorial na live que vai ficar gravada aqui no Instagram do Tribuna. Bom, então para começar, nós vamos iniciar com o Frei Gilvander para falar um pouquinho sobre a celebração da vida e os ensinamentos da cruz. Frei, muito me instiga, principalmente nesses 28 anos de vida numa sociedade majoritariamente católica, e nem se fala cristã, mesmo aqueles que não são cristãos, influenciados por essa história, muito me intriga que as pessoas são, eu diria, principalmente os religiosos, eles focam bastante na morte de Jesus. E o que muito me chama a atenção é a necessidade de aprendermos com a vida de Jesus. Muito se fala sobre a cruz, mas eu acredito que a morte de Jesus
foi uma derrota para a humanidade. A morte de Jesus foi uma derrota que ele não deixou de viver. Ele foi a caminho da morte. Antes disso, chorou, teve dúvida, pediu para que esse cálice fosse afastado da vida dele, mas que seja feita a sua vontade. Encarou a morte, mas mais do que isso, celebrou a vida. A palavra é com você, Frei Gilvander. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Tomás. Boa noite a todas, todos e todes, ao Tomás, ao José Moraes, à Cida, ao Cérvulo e a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Tomás, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Os outros também estão ouvindo o Frei bem? José, Cida, Cérvulo. Muito bem. Beleza. Primeira coisa, Tomás, estão me mandando mensagem aqui perguntando aonde é onde é que fica Itabirito, que você não falou. Itabirito. Porque estão perguntando em qual estado, se é no Maranhão, se é em Amazonas, no Rio Grande do Sul, onde é que é? Não, Itabirito fica aqui em Minas Gerais, nossa amadíssima Minas Gerais, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, fica na região dos Inconfidentes, uma região cheia de ouro, literalmente, tanto que os zoião capitalistas ficam de olho aqui, viu, Frei? Exatamente. Meu irmão, comecei brincando, mas isso é porque eu aprendi que comunicação nesse trem chamado internet, a gente tem que ser muito preciso na localização, nas datas em quem está falando. Porque pode ter pessoas nos ouvindo de outras regiões, né? E pode ter Itabirito também em algum outro estado do Brasil, né? Então, assim, Itabirito, cidade aqui da região metropolitana, eu já tive a alegria de estar lá várias vezes, né? Na cidade de Itabirito, onde tinha o Pico do Itabirito, uma das maravilhas de Minas Gerais, todo carcomido pela mineradora Vale, um absurdo, né? Itabirito, que hoje tem muitos bairros da cidade passando falta de água, porque a mineração, principalmente da mineradora Vale, acabou com centenas de nascentes na região de Itabirito. Tomás, primeiro eu queria dizer que eu assino embaixo do editorial que você leu aí para nós, apresentou, né, muito dolorido. Nesse 2021, ainda não chegamos ainda a 70% da população com 2 doses da vacina. Precisamos chegar a 100%, né? Já passou da hora, inclusive já tem crianças morrendo de Covid, e o genocida que está lá em Brasília, lá está enrolando, com conversa fiada, colocando dificuldade para iniciar o processo de vacinação das crianças, é um absurdo, né? Mas entre as várias vacinas que nós precisamos tomar, o povo brasileiro também precisa ser vacinado contra capitalismo, contra agronegócio e contra as minerações devastadoras. Porque o editorial que você apresentou para nós aí, Tomás, mostra que, lamentavelmente, brutalmente, nós estamos vivendo uma realidade muito mais de Sexta-feira da Paixão do que de 25 de dezembro, Natal de Jesus Cristo, né? O que, lamentavelmente, está imperando é a morte. E morte arquitetada, tramada pelos podres poderes. Então, refletir, né, o sentido verdadeiro e libertador do Natal aqui a partir dos pobres, uma opção de classe, né? É preciso a gente dizer algumas coisas. Primeiro, que a gente precisa passar uma borracha numa grande fake news, uma mentira federal que ainda se dissemina aí na cabeça de muita gente, dizendo assim, olha, que bom que Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Assim, com a morte de Cristo, nós podemos nos libertar do inferno e podemos ser salvos. Jesus morreu para nos salvar. Fora com essa ideia. Essa é uma ideia brutalmente horrorosa, mentirosa.
porque ela implicaria a gente acreditar num Deus que fosse sádico e masoquista, um verdadeiro bom pai, uma verdadeira e boa mãe, jamais quer sacrificar os seus filhos e filhas. Uma verdadeira mãe e um verdadeiro pai quer que seus filhos e filhas vivam em abundância e com liberdade, com condições materiais objetivas para garantir essa vida com um máximo de dignidade. Então é um absurdo pensar que Deus quis a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi condenado à pena de morte pelos podres poderes da economia, da política e da religião. As garras do imperialismo romano na época, né, que se estendia lá para a colônia da Palestina, que nomeava governadores, nomeava inclusive o sumo sacerdote, que era uma espécie de papa da época, né, que coordenava um sinédrio, onde a maioria era coordenada, comandada por um tal de centrão que tinha lá, que era composta por saduceus, que eram os grandes grileiros de terra e que expulsavam os camponeses para as periferias de Belo Horizonte, não, né, de Jerusalém, ou para mendigar lá em torno do templo, ou para ser mascate ali em torno do templo, né? E esse centrão religioso e econômico é o que mandava no Sinédrio. Então, a gente precisa ponderar isso, que Jesus foi condenado à pena de morte, foi torturado. E primeira coisa, pessoa que se diz cristã, com sinceridade, jamais pode apoiar pena de morte e jamais pode votar ou apoiar políticas de morte e ainda mais um genocida que tem como um de seus mitos um torturador. É um absurdo um trem desse. Outra passagem para te refletir sobre o sentido verdadeiro do Natal, a partir dos pobres, com consciência de classe, a gente precisa ir também, Tomás, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 15, versículo 39, tem uma passagem, uma cena que é o seguinte: Jesus está pregado na cruz entre dois ladrões e um soldado olha para Jesus, olho no olho, e diz assim: verdadeiramente este é o Filho do Homem, o Filho de Deus. Olho no olho ali. Então, aquele soldado, ainda ligado às instituições do Império, porque era soldado, né? Lembrar que os primeiros cristãos, das primeiras décadas, até 100 e poucos, eles eram, por uma questão ética, eles não poderiam ser nem soldados, nem militares, porque ser soldado e militar significava defender os interesses do imperialismo romano. Por uma questão ética, não podia ser militar. Mas essa passagem é muito interessante, porque assim, olho no olho, olhando para Jesus crucificado, é que aquele soldado reconhece que ali estava o verdadeiro Filho de Deus. Então, para a gente entender o verdadeiro sentido do Natal hoje, de Jesus nascendo e renascendo a cada dia, em nós e no nosso meio, a gente precisa encarar, olhar nos olhos dos crucificados da história. E quem são os crucificados de hoje? São os povos indígenas, os povos originários, os povos e comunidades tradicionais, os quilombolas, né? Os sem terra, os sem moradia, os sem teto, os não apenas atingidos, mas golpeados pela mineração devastadora, são os que estão com a pesadíssima cruz do aluguel nas costas, ou sobrevivendo debaixo da humilhação que é sobreviver de favor nas costas de parentes, né? Ou mais de 500 mil irmãos nossos que estão sobrevivendo nas ruas das capitais brasileiras. Se a gente precisa encontrar esses, olhar nos olhos, né? Ouvir o que eles têm a nos dizer, olhar as suas mãos calejadas, as suas dores, seus corpos feridos. Aí nós poderemos entender o sentido do Natal. E para entender o sentido do Natal, a partir dos pobres, a partir de Jesus Cristo, menino Deus,
Tomás, é preciso também te repudiar com veemência o antinatal que está em curso no Brasil e no mundo, né? Assim, perpetrado e disseminado aos quatro ventos pelo modelo econômico idolatrado, né? Colocando um fetiche, né? Um tal de Papai Noel, que é uma máfia, é asqueroso, é nojento, é fedorento, é tudo de ruim, né? Um fantoche, é uma isca para pegar as crianças e atiçar nelas o desejo de consumo, para fisgar os pais, para os pais entrar nessa, né? Então, Pai Nosso é um antinatal, é um fantoche, é uma coisa nojenta, horrorosa, né? É pior do que um refrigerante aí, que eu não gosto nem de falar o nome, que se presta mais para desentupir, pia entupida, né? O Natal verdadeiro, a gente precisa, com opção de classe, aí resgatar, como o Tomás já começou sinalizando aqui, a gente resgatar o Jesus Cristo humano, né? Natal, eu soltei um pequeno artigo hoje, o texto é assim: Natal, o divino no humano a partir dos últimos. O divino no humano a partir dos últimos. Quer dizer, primeiro é Deus assumindo a condição humana, não a partir da pequena burguesia, muito menos a partir da classe dominante, mas a partir dos porões da humanidade, né? Numa criança de periferia, camponesa, né? Que, segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, teve que sair às pressas para Belém e lá não encontrou nenhuma pensãozinha lá da periferia, teve que nascer ou num curral ou então num estacionamento, porque segundo o nosso grande biblista Frei Carlos Mestre, naquela época, como hoje as grandes cidades estão, muitas famílias estão sendo expulsas para se dar lugar para os estacionamentos, também lá em Belém tinha umas casas que em cima se dormia, se vivia, e embaixo era uma espécie de estacionamento. E como não tinha carro, era onde se colocavam os cavalos, né? Os jumentos, os animais pequenos ali. E foi ali que Maria, na iminência de dar, já com dores de parto, deu à luz. Então Jesus Cristo nasceu como criança pobre, sem terra, sem moradia, ainda pequenininho, teve que se transformar em migrante forçado, em refugiado, né? Porque o rei Herodes, ditador, um facínora, né? Um fascista, um nazista da época, estava de olho mandando matar as crianças, né? E aí é importante a gente perceber também quem foi por primeiro, segundo os evangelhos, o evangelho de Mateus e de Lucas, que primeiro fez a experiência e percebeu que naquela criança estava o divino, os pastores. E quem eram os pastores e as pastoras? Eram as pessoas consideradas impuras, os mais execrados da história ali, porque os pastores, com seus rebanhos, eles cultivavam aquela dimensão mística da fina flor do judaísmo e da cultura hebraico-semita, segundo a qual não podia ter propriedade privada. Então as terras para eles eram comuns, bens comuns. A terra era herança. E aí os pastores levavam os rebanhos, muitas vezes, para outras propriedades, e aí eram acusados de invasores de propriedades, né? E foram esses, diz lá o Evangelho de Lucas, que o anjo de Deus apareceu aos pastores, quer dizer, apareceu a esses impuros, a esses periféricos, considerados comunistas, né? Considerados socialistas, considerados invasores de terra. Apareceu para esses o anjo de Deus. O anjo de Deus não apareceu nem para o governador, nem para o imperador, nem para o sumo sacerdote, né? Nem para os saduceus, os fariseus ali. Importante perceber também que o Natal de Jesus aconteceu em Belém. Belém é uma pequena cidade, diz o profeta Miqueias, né? Belém és tu, uma pequena vila, uma cidadezinha,
Quer dizer, Jesus não nasceu na capital, não nasceu em Roma, nem em Jerusalém, nem na Avenida Paulista, nem em Brasília, né? Nasceu no meio dos pequenos, né? Então, se a gente for perceber bem assim, a gente, para entender o sentido verdadeiro e libertador do Natal, a gente precisa se juntar aos empobrecidos, aos violentados, aos superexplorados da atualidade. Aí perceber o Jesus humano, a vida clamando por vida, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, está lá dizendo que os magos, seguindo uma estrela guia, quer dizer, seguindo o mais profundo de si, consegue perceber Jesus nascendo numa criança empobrecida e simples ali. E depois eles seguem por outro caminho. Quer dizer, não volta para o caminho do rei Herodes, aquele assassino e repressor. Assim também, para vivenciarmos o Natal verdadeiro, nós temos que seguir por outro caminho. Para fechar minha reflexão aqui, nesse primeiro momento, se nas últimas eleições, lamentavelmente, a maioria do povo brasileiro, não foi a maioria não, foi apenas 55 milhões, mas teve mais de 80 milhões que votou contra, né? Mas colocou lá no poder um genocida, um Herodes. Aí, agora a gente precisa seguir por outro caminho. E eu costumo brincar com as pessoas que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E quem votou no centrão, na direita ou na extrema-direita na última eleição, cometeu um pecado grave. E a forma de se libertar, superar essa falha grave, esse pecado grave, é na próxima eleição. Agora votar na esquerda. A esquerda não é santa não, mas é 1000 vezes melhor do que a direita. Por enquanto aqui, porque eu quero aprender muito com vocês também, José Moraes e Tomás. Beleza. Obrigado, viu, Frei? Obrigado pelas palavras. A Cida e o Sérvulo já estão voltando aqui. Já estou aceitando a volta deles. Aproveitar para convidar... Aí, beleza. Voltaram. Aproveitar para convidar todo mundo a curtir a página do Tribuna Popular, @Tribuna Itabirito. Voltou aqui, eu quero ler um chat aqui da Zélia Castilho. Boa noite, gente, paz e bem. Bom acompanhar essa conversa pé no chão. Abraço a todos e a você, Cida, minha irmã de fraternidade da OFS. Beleza, gente, olha, eu vou aproveitar aqui para quem tiver uma perguntinha em cada um para o Frei Gilvander sobre esse assunto. Eu vou começar com uma aqui, para ser jogo rápido. Frei, na sua opinião, você acha que esse que você chamou de mentira, a celebrar que Jesus morreu para salvar a humanidade desse inferno, você acha que essa história é um estímulo de poder para que a gente encontre sempre eleja algozes? Você acha que tem essa relação? Sem dúvida, é uma ideia horrorosa, mentirosa, fake news, e ela beneficia a quem? Nós temos que pensar sempre o seguinte: quando a gente tiver uma análise da sociedade, ideias, a gente tem que fazer a seguinte pergunta para começo de conversa: as nossas ideias, ou a análise que eu faço, interessa a quem? Beneficia a quem? Então, quando a gente faz essas leituras mágicas, como se tivesse um Deus sádico ou masoquista que fosse capaz de matar o seu filho para salvar a humanidade, isso é um absurdo, né? Deus é um mistério de infinito amor, né? Deus testemunha. Jesus Cristo não salva ninguém automaticamente. Jesus Cristo testemunhou um caminho de libertação e salvação a ser seguido. Quer dizer, quem viver a vida se doando como Jesus viveu, consolando os aflitos e incomodando os opressores, lutando por terra, por moradia, por condições materiais objetivas que viabilize relações sociais de igualdade, de equidade, e supere as relações sociais escravocratas, essa pessoa estará se libertando e estará contribuindo na salvação de outras pessoas.
Agora, quem fortalece noções religiosas que, assim, separam a dimensão religiosa da vida concreta, das entranhas das relações humanas, isso beneficia e interessa aos poderes de plantão, seja aos poderes econômicos, seja poder político ou poder religioso. Tomás, é muito comum hoje, se a gente vai ver hoje, por exemplo, a classe dominante brasileira é profundamente religiosa, né? George Bush, 99% das pessoas têm alguma religião. O problema é que se faz uma idolatria, você deturpa a ideia de Deus, né? E aí, outro problema sério é que quando a gente vê Deus como se tivesse um poder mágico, ou Jesus como se tivesse um poder mágico, só Jesus fazia milagres, nós não podemos... Olha, os milagres de Jesus não são mágicas, não. Os milagres de Jesus são ações de solidariedade, de convivência, uma série de passos ali que ajudava as pessoas a superar os seus limites, seja da fome, da paralisia, da cegueira, né? Incluía as pessoas, resgatava as pessoas. Então não eram mágicas, não. Agora, quando a gente alimenta esse Deus ou a religião fora das relações sociais, políticas e econômicas, a gente está indiretamente fortalecendo hierarquias na sociedade. Porque aí os podres poderes, quem está num poder, vai usufruir disso. E vai, em nome de Deus, matar. Né? Por exemplo, atualmente o genocida que está de plantão, que está lá em Brasília, fala Deus acima de tudo, famílias acima de todos. Fala abstratamente da família, mas impõe políticas de morte, acaba com políticas públicas, corta e tesoura o tempo todo direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos sociais, que beneficiariam as famílias concretamente. Então, o Jesus Cristo veio para testemunhar para nós assim, uma sintonia, né? O Deus agindo na história, no humano, nas relações humanas. Né? É igual, assim, a gente não pode... Como? Se eu estou com fome, eu deixo a comida aqui próxima de mim, fora de mim, eu vou continuar com fome. Eu preciso comer. Então, o alimento tem que ser digerido e vai para a corrente sanguínea. Assim também é o hálito de vida, o ruá, o Espírito Santo age nas ondas da história. Está tudo misturado, não tem nada... A realidade mais sagrada que existe é o profano. É onde tem relações sociais, humanas, suor, luta por vida, criatividade. É aí que age o humano. E Jesus Cristo renasce todos os dias, a partir dos últimos, por aí. Quem faz essas coisas separadas está privatizando Deus. Nós temos que ser contra todo e qualquer tipo de privatização. Seja privatização da terra, das águas, das empresas públicas, e também não podemos deixar privatizar Deus nas mãos de alguns funcionários do sagrado. É isso aí, Frei. Obrigado. Bom, vamos agora com José Moraes. José vai falar. José é psicólogo, teólogo, mestre e doutorando em letras, e militante aqui do movimento Luta de Classes e da Unidade Popular. O José vai falar um pouquinho para a gente sobre o aspecto moral de Deus, se é possível a gente conceber uma interpretação, e a estética da fé. José, o Frei Gilvander citou uma frase que foi o slogan, né, do genocida, que é Deus acima de tudo. E o que me intriga muito nesse tema, José, é a própria visão, é uma mistura de prepotência com ignorância que desemboca num projeto de poder. Mas a gente está aqui num espaço para reflexão, e eu queria que a gente... o que me intriga bastante é a ideia dos fanáticos religiosos conceberem uma definição de Deus. Né? Porque Deus é Deus. Como é que você vai explicar e definir uma ideia de Deus? Então, eu acredito
que nós estamos aqui para celebrar o 25 de dezembro, e eu acredito que a história contada no Novo Testamento, a história contada na Bíblia, no Antigo também, é uma interpretação humana sobre Deus. Deus é Deus. Nem a Bíblia, nem as Escrituras conseguem definir Deus. E antes de te passar a palavra, José, é muito intrigante também essa ideia de que essa definição de Deus ela venha sempre na via da proibição. Esse Deus que impõe, que só proíbe, que só estigmatiza. Então, José, a palavra é sua e a gente quer muito escutar. Boa noite a todos, vocês me ouvem bem? Sim. Um prazer conversar mais uma vez aqui com você, Tomás, no Tribuna, esse jornal tão potente e novo, mas já fazendo história aqui em Itabirito e na região dos Inconfidentes. E por que não no Brasil e no mundo também, né? Estamos falando em tempos de internet. Respondendo essa questão que você coloca, ô Tomás, no sentido de... hoje eu vou falar de um outro Deus. Eu não vou falar do Deus acima de tudo, não vou falar do Deus acima de todos. Vou falar de Deus menino, de Deus criança, de um Deus que passa por outros caminhos que não os caminhos ditatoriais que a gente bem tem ouvido aí nos últimos 2 anos. E para começo, eu gostaria, através da fala do Frei Gilvander, ele me instigou, ele falando aí dos pastores, me lembrou um poema do Roberto Caeiro, o guardador de rebanho, não sei se vocês já leram, e tem um excerto desse poema, que é o trecho 8, que é muito bonito. Assim, eu vou ler esse trecho aqui e a partir disso vou falar desse Deus também, uma interpretação do Fernando Pessoa, através do seu eterno Alberto Caeiro. Já peço desculpa às pessoas aqui, talvez o linguajar do poeta, ele tem essa licença poética e até uma licença teológica, digamos assim, para fazer uma interpretação diferente de Deus. Mas é um Deus com o qual eu compactuo bastante. Então eu vou fazer aqui a leitura e logo adiante eu vou voltar aqui para o meu discurso falando um pouco mais sobre esse Deus humano, o lado humano desse Deus. Então, diz o seguinte, o poeta: no meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu, tudo era falso, tudo estava em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu, tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer, com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça, e até um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer deixavam ter pai e mãe. As outras crianças, o seu pai eram 2 pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro, que não era pai dele, e o outro era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo e nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala. Em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e que serve de modelo às outras. Depois,
fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, olha as flores e gosta delas e esquece-as, atira pedras aos burros, rouba as frutas dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas à cabeça e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz muito mal de Deus, diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que criou, o que eu duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu o levo no colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, no meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano, que é natural. Ele é o divino, que sorri, que brinca. E é por isso que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar, o seu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja de que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção de meu olhar é do seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons. São as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos de dois, com um acordo íntimo, uma mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos às 5 pedrinhas, no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo, e fosse por isso um grande perigo para ela, deixar cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade, que tem uma flor ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima do outro e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa, despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para que eu torne a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia, e tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira
que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Esse é um trecho do poema do Fernando Pessoa, e esse heterônimo dele, o Alberto Caeiro, ele é um homem sem grandes ilusões. Ele vive a vida na natureza, ele afasta-se dessa sociedade moderna. Então, entre os heterônimos do Pessoa, esse é o mais naturalista, digamos assim, e sem grandes filosofias. Então, o Jesus dele não é o Jesus dos teólogos, não é o Jesus, o Deus, o Tomás bem colocou aí, o carrasco, o que está lá a vigiar, se eu estou cumprindo com os mandamentos. Não, ele é o Deus humano, é o Deus que vive, é o Deus sensível, é o que participa das coisas do dia a dia. Então, por isso que eu quis trazer esse poema do Fernando Pessoa, que eu acho que tem um pouco a ver com esse momento. A gente refletir um pouco sobre esse lado humano de Deus, esse lado humano de Jesus, que tanto tem sido esquecido. As pessoas têm falado em Deus, em Jesus, que a gente está fugindo um pouco disso que a gente chama de simplicidade do viver. E eu gostaria de fazer uma segunda transgressão, e aqui em relação ao tema que o Tomás me propôs. Eu pensei e falei, eu acho que eu estaria um pouco contrário a essa ideia que o poeta coloca aqui da simplicidade, do Deus imanente, do Deus presente, do Deus que está na nossa vida. E aí eu resolvi falar um pouco sobre os oprimidos, o clamor dos oprimidos e o clamor de Jesus. Ainda aí na tônica do que o Frei Gilvander falou. E quando a gente fala de Jesus, desse Deus dos oprimidos, esse Deus dos pobres, a gente precisa fazer um levantamento histórico, né? Porque Jesus ele não irrompe no tempo assim, sem uma história. Então ele vem num contexto. A gente precisa voltar ao Israel antigo para falar desses pobres, desses oprimidos da história. E quando a gente pega a história do povo hebreu, de Israel, Israel atual, a gente vê que é uma história de luta. Essa gente, do início da formação do seu povo, eles já vêm sendo massacrados, sendo oprimidos por grandes ditadores, déspotas. Quando a gente volta e o Frei Gilvander falou aqui do Egito, a gente volta lá no Êxodo, a gente percebe que era um povo que estava ali sob a égide do faraó e que sofria muito. Então, temos ali um primeiro libertador, né, como Moisés, que aceita guiar esse povo 40 anos pelo deserto em direção a uma terra prometida. E esse povo está clamando. O que esse povo clama? O que quer? Justiça. E hoje, o que o povo clama? O que o povo quer? Justiça. Então, esse povo sofrido, esse povo que viveu, eles saíam de um domínio para outro. Então, tivemos cativeiros babilônicos, cativeiro assírio, e esse povo ali sofrendo. Mas o Deus deles, o Deus de Israel, o Deus dessa gente, estava ouvindo os seus clamores. E tinha-se o direito a clamar. Algumas tentativas de Estado dessa época era feita exatamente para oprimir mais essa gente. Então, quando você pega os reinados de alguns ali depois que chegou na Terra Prometida, você percebe que os impostos altíssimos que eram cobrados, a forma como essa gente tinha o seu trabalho explorado, e eles clamavam sempre por um libertador, e não no sentido do Messias que a gente está falando aqui hoje, não. Era alguém do povo que fosse escolhido por Deus ali para ajudar esse povo de Deus, o povo sofrido, no processo de libertação. Então, os ocorridos dessa história, eles vêm culminar no Novo Testamento em Jesus. Então, quando Jesus ele rompe na história, quando ele aparece enquanto esse divino humano, esse que se faz homem e leva sobre si as nossas dores, ele vem para falar por um povo oprimido. Ele vem para clamar junto a esse povo.
E quando Jesus ele se reúne ali com aqueles que são considerados na época os pecadores, aqueles que são a escória mesmo da sociedade, ele faz uma opção. E fazer essa opção pelos pobres, fazer uma opção pelos mais fracos, fazer uma opção pelas minorias, é uma tradição, digamos assim, do cristianismo genuíno. Então, hoje, quando eu ouço esses governos se auto-intitulando, esses governadores se auto-intitulando cristãos, com uma política totalmente distante do povo, totalmente distante das necessidades das classes oprimidas, eu penso, não tem um cristianismo nisso, é qualquer coisa menos cristianismo. E aí o Jesus vem, ele surge na história para dar voz, é falar com esse outro. Sofreu, foi torturado e morto na cruz exatamente pelos seus ideais. E quais eram os ideais de Jesus? Era o ideal de transformação. Alguns podem chamar de salvação, mas é transformação da realidade dessas pessoas. E o pecado, mais do que uma questão teológica, é um pecado social de uma sociedade ali que dava muito mais valor aos ritos, dava muito mais valor às instituições do que as pessoas de fato sofrendo. E hoje a gente vê, hoje não é muito diferente. As pessoas dão muito mais valor aos ritos, às instituições, do que quem de fato sofre, que é o povo oprimido, as minorias nesse país, hoje Brasil principalmente. Então, o clamor de Jesus, ele é também acompanhado nessa fé, dessa fé na transformação. O que eu posso esperar também? Aí é o aspecto da esperança. O que eu posso esperar através da minha fé nesse homem sofredor, nesse homem que vem falar pelos pobres, e não só os pobres da sua época, de todos os tempos. Então, esse discurso messiânico, esse discurso que Jesus traz ali nos evangelhos, o discurso da Boa Nova, não é um discurso circunscrito no tempo, falarmos do início da era cristã, não, mas ele vem reverberando hoje e fala muito para nós. Então, a gente precisa renovar essa mensagem nesse sentido. E aí, esse clamor do tempo de Jesus, ele permaneceu. Depois nós falamos o clamor através dos mártires, aqueles que morreram defendendo essa verdade, defendendo esse modo de ser, né, esse estilo de vida, defendendo esse caminho, né, porque inicialmente a gente não falava de cristianismo, a gente falava os do caminho. Esses que estão no caminho, estão caminhando. E aí, de um certo modo, e para teologicamente falar assim, fechando, é uma continuidade do Antigo Testamento, isso que Jesus vem trazendo no Novo. Essa morte, esse sofrimento, essa opção pelos pobres, esse clamor, é uma continuidade daquele, é um remanescente desse Israel que sofreu sob o jugo de reis, sob o jugo de déspotas. E quando ele, lá na cruz, ele expirando, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então esse desamparo é do pobre, ele está gritando, ele está clamando pelo pobre. E era essa a reflexão que eu queria trazer para a gente hoje aqui. Legal, José, obrigado pela sua reflexão, muito bom, valeu você ter trago o poema também. José, que também é um poeta. Gente, vou divulgar aqui o último livro do José, O Vastidão, grande amigo nosso de luta daqui da cidade. Ô José, a estética da fé, quando eu coloquei essa provocação para você, vai muito de encontro com a seguinte parte que me chama muito a atenção também dos escritos da Bíblia, que é a parte em que Jesus ele recomenda para que as pessoas façam as orações dentro de seu quarto, vá até seu quarto, que não é, numa tradução, eu vi até alguns estudiosos, teólogos falando que a tradução em outras tameion, né, que é um lugar onde você guarda as suas bagunças, as suas fragilidades,
né? Vá até onde esse lugar, onde não há medo, onde não há culpa, onde não há conflito nenhum, onde só há vazio, né? E é lá que você reza, é lá que você conversa com Deus, é lá que você consegue escutar, né? Então é esse Deus de todos, né, José? Então hoje a gente vê uma verdadeira, hoje não, eu acho que há muito tempo, a gente vê uma corrida para o céu, né? Feita e financiada pelos fanáticos religiosos, né? Uhum. Pode comentar aí, se quiser, fica à vontade. É quando a religião ela sai do sentimento, sai da vivência ali do indivíduo para transformar num fato sociológico, num modo de vida que não é o do sujeito ali enquanto indivíduo, enquanto uma experiência consagrada, mas é uma participação, um sentimento de pertença de uma sociedade, principalmente quando tem a questão do capitalismo. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre as religiões neopentecostais, que eles fazem muito esse apelo mercadológico da fé, e aí a gente perde um pouco desse Jesus simples lá que a gente viu no poema. Porque aí é um Deus que recompensa, um Deus da retribuição. Se eu der tanto, se eu der X, ele vai dar X mais Y. E não é isso que a gente vê, essa retribuição, que também é um dos lives aí desse neopentecostalismo, e não só, que é a teologia da prosperidade. É isso. Então essa fé que é televisionada principalmente, e aí a gente vê essas lideranças com esse posicionamento muito ali, caminhando lado a lado com o governo Jair Bolsonaro, aí a gente já pode desconfiar, né? Porque quem anda com mal provavelmente está ali comungando com esse mesmo pensamento. E, assim, é anti-evangélico até esse pensamento que eles trazem, essa forma de lidar com a fé. Então, para além de uma de estetização, não sei qual seria a palavra correta, um mercado, né? E entrar nas lógicas aí do capital, e com isso, algumas pessoas continuam cada vez mais ricas, né? A gente percebe aí algumas lideranças religiosas que utilizam dessa fé, dessa crença, dessa credulidade das pessoas para aumentar o seu patrimônio, ou então para fugir do imposto, que a gente viu até recentemente alguma polêmica aí nesse sentido. Mas é isso, a gente precisa atentar-se e comparar essas práticas que se dizem cristãs com o real cristianismo, sabe? Despido dessas glórias, dessas pérolas todas aí que a gente vê, né, no discurso neopentecostal, principalmente. Sim, legal. Bom, vamos continuando aqui, convidando a todos para seguirem a página do Tribuna Itabirito. A live vai ficar gravada aqui também, quem quiser acompanhar mais partes aqui também. Bom, próximos, agora convidados, né? Fico feliz do Cérvulo estar aqui com a gente também, nossa convidada Cida, e o Cérvulo vai participar junto com a gente também, o seu companheiro. A gente vai falar, eles vão falar um pouquinho para a gente sobre prosperidade e partilha. Tanto que esse é um assunto que a gente fechou aqui com o José, né? O que a esperança e a ação de Jesus nos ensina. Minha amiga Cida, a gente tem uma cultura que tem cada vez mais forte aqui, que primeiro a futilização de Deus, né? Você ganha um carro, eu vou agradecer a Deus, a saúde eu vou agradecer a Deus, o emprego eu vou agradecer a Deus, e é como se não existisse o Deus dos desempregados, né? É como se não existisse o Deus daqueles que, aos olhos do homem e das mulheres, não tem a saúde adequada. Então a gente vê uma futilização, então a gente fica vendo o tempo inteiro, pedindo o carro, eu vou agradecer a Deus, e isso a gente tem cultuado
E me parece que é um projeto que avançou muito, principalmente na metade do século XX, se juntando a essa forma de administração social, que é o próprio racismo, que é a teoria da prosperidade, que essa imposição, quase que essa imposição usando uma apropriação do divino, né? Como se fosse uma corrida para ver, né, a igreja compondo com mais gente naquela igreja e vai, agarra com Jesus que você vai ter sucesso financeiro. Só que nesse sistema, e a gente sabe muito bem, nesse sistema pós-feudalismo, que é esse sistema capitalista, o sucesso de alguns significa diretamente o fracasso de outros. É o que é ter espaço para todo mundo nesse mundo? Tem. No capitalismo, não. Então, Cida, a gente tem esse problemão, né? A gente precisa falar de Dom Helder Câmara, a gente precisa falar de Martin Luther King, a gente precisa falar de Frei Gilvander, mas a gente precisa falar de Valdomiro Santiago, de Silas Malafaia, de Pastor Anderson. Como é que a gente faz, Cida? Nossa, pela participação, viu? Obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Vou iniciar aqui lembrando de Dom Luciano. Dom Luciano. Uma vez estava num congresso junto com ele foi falar e o microfone não funcionava, né? Aí ele disse assim, microfone com defeito é microfone sem fé. Aí aconteceu esse problema com o meu microfone aqui, que não apareceu o símbolo do microfone para eu fechar. Mas, enfim, é tão simples falar de Deus, né? Falar de Jesus, né? Essa esperança, a ação que ele nos ensina, porque Jesus Cristo, a gente cai muito na tentação de falar que ele veio para os pobres. Ele já veio pobre. Então tem essa beleza escondida nesse divino, no sagrado de Jesus. Ele veio pobre e foi pobre até o final, né? O sistema, hoje, né, nós temos o capitalismo, né, mas o sistema religioso, como o Frei Gilvander disse, o sistema político da época, como hoje em dia, é cruel, né? Que massacravam as pessoas, os excluídos da sociedade, os excluídos dos templos religiosos. E Jesus fez essa opção de nascer pobre. Ele não fez opção para os pobres, mas de nascer pobre. Assim eu entendo. E no decorrer da sua história, quanta coisa ele ensinou, né? O tema é prosperidade e partilha. Jesus nunca prometeu que seguindo a ele a gente teria um carro, como você bem disse aí, né, Tomás? A gente vê quando a pessoa compra um carro, está lá um adesivo, foi Deus que me deu. Deus não dá carro para ninguém, Deus não está te prometendo prosperidade financeira, se você o seguir, ao contrário. Tome sua cruz e me siga, né? Mas lute pela partilha, denuncie a maldade, denuncie os abusos que os templos religiosos, católicos e evangélicos, né, praticam no dia a dia, explorando, extorquindo seus fiéis com falsas promessas. As pessoas se apoderaram de Deus, né? Cada um tem um pedaço de Deus, inventa que seu Deus é a sua maneira. Deus nunca foi e nunca será um Deus acima de todos. Ele está no meio de nós, né? E a prova disso é a vinda de Jesus Cristo em nosso meio, pobre, numa manjedoura, onde nasceu, não teve hospedagem, e foi vivendo assim a sua vida, ensinando a cada
um de nós, os seus discípulos da época dele, o que era viver em comunhão. Um pão, um peixe, você fazendo isso, dá para todos partilhando o que tem, o pouco que tem, sobra muito para todo mundo. Então, as pessoas, seguindo essa partilha de Jesus, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, principalmente no nosso país, né? Eu não esperava, não estava preparada para viver isso, achei que ia tudo se resolver. Mas aí veio um presidente, né, torturador, que utiliza o nome de Deus para isso. E o que mais assusta são os seguidores, não é o Bolsonaro. Ele é só um, ele é nada. As pessoas que seguem Bolsonaro, o Deus que eles querem é esse Deus de acordo com o que eles acreditam. É um Deus que facilita para a gente o que a gente quer e não o que a gente deve fazer. Então, essa questão de partilha, de um Deus acima de todos, de um Deus com templos suntuosos, de sacerdotes, pastores, com suas roupas cada vez mais distante do povo, não condiz, com aquele Cristo que nasceu numa manjedoura, que teve o pai, um trabalhador, a mãe Maria, uma dona de casa, uma mulher simples. Então, eu vou passar um pouquinho para o Sérgio, porque essa questão de dividir assim fica meio... Mas só concluindo, nós temos aí também o exemplo de Francisco de Assis, que viveu a partilha, a pobreza, sem luxos. Ele sonhou uma ordem de irmãos onde todos partilhassem das mesmas coisas, e até no meio do franciscanismo, nós temos também franciscanos que querem, que desvirtuam essa vivência da pobreza de São Francisco de Assis, infelizmente. E temos hoje o Papa Francisco, que tem dado tanto ensinamento para todos nós, para o mundo todo, o respeito à outra religião, o respeito ao outro, aos LGBTQI, às mulheres, aos negros, aos imigrantes. E as pessoas ainda batem no Papa Francisco, porque não querem ouvir, porque o Deus que eles se apoderaram, que eles acreditam, é um Deus que é muito fácil. Eu sigo ele, eu dou ali um 10 reais de oferta e resolvi meu problema, vou para o céu, E seguir Jesus Cristo, esse menino que nasceu tão pobre, viveu pobre, ele quis ser pobre, nos ensina algo muito diferente, que é lutar e a gente não aceitar as injustiças sociais, a gente não aceitar a retirada hoje também de direitos trabalhistas, que a gente tem visto aí, a gente não aceitar o ataque contra a ciência. As crianças hoje, não é só por causa de Covid, como que esse Bolsonaro, ele é tão... Nem sei o que eu posso falar para o Bolsonaro, mas é uma pessoa tão má, que até as crianças, os pais, não estão levando as crianças para vacinação, aquelas vacinas básicas, que há tantos anos, tantos que existem por aí, desanimou o pessoal, desacreditou a ciência, defende armas. Jesus Cristo não defendeu arma em momento algum. Então, esse menino que veio viver em nosso meio, nos dando esperança de um mundo melhor, essa esperança a gente não pode focar em Jesus. Ele deu essa esperança para que a gente consiga trabalhar no nosso meio, em nossa comunidade, em nossa cidade, em nossa igreja, em nosso partido político, em nossos sindicatos, a esperança de que é possível partilhar, que
Não precisamos e nem podemos acumular as coisas, porque quando você vai acumulando tudo lá nos celeiros, vem a traça e corrói tudo. Né? Então, se tudo é para todos, por que a gente não está conseguindo levar essa esperança? Vou passar para o Cévulo. Beleza, Cida, obrigado. Ô, Cévulo, boa noite. Obrigado pela sua participação. Cévulo, achei muito bacana a Cida falar no finalzinho aí, essa frase sobre a acumulação, que eu já estava com uma pergunta pronta para você aqui, Cévulo, que é o seguinte, tenho alguns amigos meus, e isso eu vejo se reproduzindo por aí, a questão da partilha, né? Tem muita gente que quer o famoso milionário do bem. Ele quer acumular, para depois ir fazendo doação e se sentindo bem. Aí eu quero te perguntar, Céu, para você, a gente compartilha o que está sobrando ou Jesus nos convida para partilhar o que há de mais central na vida? Obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado, eu. Boa noite, José. Boa noite, Frejibanda, Tomás, aquelas que também estão nos acompanhando. Vocês estão me escutando bem? Então dá. É uma questão delicada. A Frejibanda já fez a explanação, todos vocês já falaram a respeito, a Cida também. E eu não tenho muito a acrescentar, não, mas eu tenho alguns questionamentos e algumas ponderações ou colocações, vamos dizer assim. O Frei Gilvander colocou aí a presença de Jesus como um sinal de salvação, apontando o caminho de salvação para a humanidade. E a partir da manjedoura, Jesus cresce, então, e nós temos um episódio de narrativa bíblica, nas narrativas dos escritos, que ele, assim, é presença nos 4 evangelhos citados. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem todos os textos ou eventos dos quais Jesus participou, ou atos e palavras deles estão nos 4, narrados pelos 4 evangelistas. Mas um é comum aos 4, que é o milagre da multiplicação dos pães, o chamado milagre da multiplicação dos pães. Aquele grupinho de pessoas que estava com Jesus, os seus seguidores, seus apóstolos, tinha ali pão e peixe para eles comerem. E aí, na hora que deu fome na multidão, eles chegam para Jesus e perguntam: e aí, o que a gente faz? Manda esse povo embora? Manda eles comprar alguma coisa para comer, esse povo vai morrer de fome. E a palavra de Jesus para eles é: dai-lhes vós mesmos de comer. Que foi até tema de campanha da fraternidade, da Igreja Católica. Ou seja, aquilo que você tem em mãos, você então divide. E quando você divide e faz a partilha, chega a sobrar. Chega a sobrar. Então tem um significado muito grande isso aí, é claro, o tempo é curto, não dá para discorrer sobre isso, mas o certo é que o cristianismo, nos primeiros anos, viveu muito a partilha. Nos primeiros anos de cristianismo não existia, nós não tínhamos templos com ostentação. As reuniões eram nas casas, ali eles tomavam e partiam e partilhavam seus bens. Nós encontramos escritos sobre isso em Atos dos Apóstolos. Mas logo, o cristianismo também começou a ter problema com isso. Tanto é que nós encontramos lá em Coríntios, no escrito de Coríntios, Paulo tentando resolver um problema entre a comunidade de Corinto, porque lá já existiam os que acumulavam, chegavam primeiro para comer muito na ceia, se saciavam, existiam os fortes e os fracos, essa divisão. E o caminhar da história, antes mesmo do capitalismo surgir, eu penso até que o capitalismo ele simplesmente catalisou algo do comportamento humano, que é o querer acumular, ter para si, e o que sobrava para os outros. Mas a própria Igreja Católica, que no início era que incorporava, a única que incorporava a mensagem, ou que seguia e pregava a mensagem cristã do Evangelho,
Logo no início, ela também foi para dentro dos palácios, se vestiu, encheu-se de ouro, acumulou, ali teve privilégio e tudo mais, e foi. O que nós vimos foi que João Calvino, quando logo depois da reforma, da contra-reforma, da reforma, João Calvino já começava a falar sobre isso. Deus retribuindo com bênçãos. E ele buscou isso e passou a buscar isso em textos bíblicos. Porque se a gente pega textos bíblicos antigos, do Velho Testamento, a gente vai ver lá, abençoado era o que tinha muitas terras, o que tinha posse, propriedades, bens, né? Era sinal de bênção de Deus. Mas essa teologia da prosperidade, na verdade, ela ganhou muita força a partir dos Estados Unidos, no século XIX. E foi aí que ela infiltrou de vez no cristianismo, tomou uma força muito grande, e vocês já falaram sobre isso aqui, que principalmente o José também está falando sobre isso, né? Que Deus te retribuir pelo que você faz. Então a gente escuta as expressões tipo assim, depois que eu entrei para a igreja, minha vida mudou muito, tive um progresso financeiro e tal. Então essa teologia da prosperidade, ela infiltrou. E ela não só infiltrou, como ela passou a ser adotada por diversos grupos religiosos, diversos. E isso prejudica a essência do evangelho, da mensagem cristã, que é a partida. É claro que eu não posso, e nós não podemos concordar com isso, mas eu até entendo um pouco essa dificuldade, porque é o seguinte, eu estou no escrito, a partir do momento que ele é escrito, o escritor perde o controle sobre ele. E cada pessoa que lê pode tirar uma interpretação, uma lição diferente daquele texto. E o escrito bíblico, a revelação escrita, como nós dizemos, na igreja, que são os escritos bíblicos, a partir do momento que eles forem escritos, a pessoa encontra ali, dentro de um texto, um pretexto para a sua visão de mundo. Então, dentro de uma visão de mundo, ou dentro de um sistema capitalista que impulsiona, que instiga, que estimula a acumulação e a prosperidade financeira, as pessoas buscam, dentro desses textos bíblicos, aqueles trechos que, vamos dizer, alimentam tudo isso. Então, realmente é um problema para nós hoje, problema para o cristianismo, problema para a mensagem cristã, problema para o Natal, porque em vez de haver Natal, de ocorrer Natal, nós temos então toda essa situação de morte que se repete a cada ano e que vem aumentando e tornando cada vez mais cruel na vida de todo o povo, de um povo que para todos nós, filhos de Deus, né? Todos nós filhos de Deus. Então, assim, eu vou me alongar mais não, que o tempo já foi, né? Mas é só mesmo para não ficar calado aqui, porque vocês me chamaram. Bacana demais, obrigado, Sérvulo. E eu fiz... Dá licença. Claro. Só lembrar de uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que uma grande parte dos católicos esquece. Está na doutrina social da igreja que caridade, nós tem três dimensões, 3 níveis de caridade. A primeira dela é o dar a esmola, vamos dizer assim, usando esse termo, esmola, que é aquela caridade assim, imediata, de socorro para matar a fome naquele momento para ela não morrer, a pessoa não morrer. Existe também a caridade de promoção humana, que é você tirar a pessoa da situação que está no fundo do poço e elevar um pouco. Mas existe o terceiro nível de caridade, que é a luta para mudar todo o sistema que joga as pessoas na pobreza. Então, aí vem a atuação política, aí vem a atuação dos diversos níveis, que é transformar a realidade que leva as pessoas à situação de miséria. Isso sim. Então, caridade é a base da partilha. E nós não conseguimos hoje fazer os 3 níveis de caridade, aliás, não só hoje, né?
já. No decorrer da história, a gente não consegue fazer os 3 níveis de caridade. Show, beleza. Obrigado, Sérvulo, obrigado, Cida. Feliz demais com a participação de vocês aí. E para a gente chegar nessa terceira dimensão, né, tem vários são os obstáculos, né? Vários são as barreiras. A gente vive uma supervalorização da nossa vida profissional também, né, Sérgio? Você citou a vida política. A gente tem aí, sabe, pessoas que querem se encontrar apenas na sua vida profissional, e é sempre eu, né? A minha namorada, é o meu emprego, é o meu descanso, é a minha paz, né? Até o campo do desejo ele já se tornou algo tão individualizado. Tudo que é individualizado é ilusão. No final das contas, a gente é solitário diante de Deus, mas é só no final das contas. O processo ele é todo coletivo, né? Por isso que existe amor, por isso que existe empatia, por isso que quando a gente vê alguém sorrindo, a gente pega um pedacinho daquilo, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente pega um pedacinho daquilo, leva um pouquinho para dentro da gente, deixa um pouquinho com aquela pessoa. Olha, para a gente fechar, a gente está fechando aqui agora, eu vou abrir um pouquinho para a gente, né, se alguém tiver alguma pergunta, algum para o outro aqui também. O Felipe Gibran falaria com a gente aqui sobre Deus e o racismo, sobre o contrapoder, e vai muito pelo que a Cida falou. Só vou dar uma explanação geral aqui de 1 minuto, para a gente partir para o encerramento aqui, que Cida, eu achei muito legal essa frase, que o Jesus veio para o pobre, então ele já vem o pobre. E vem muito, uma coisa muito curiosa para a gente refletir também, é que essa luta incessante direcionada aos pobres, que a gente encontra no Novo Testamento, a gente encontra também, é uma história muito ampla, muito instigante, que ganha dimensões muito diferentes. A gente encontra também um Jesus, como que a gente pode dizer, ele o principal e talvez o único inimigo dessa figura são os fanáticos religiosos, né? Tirando o genocídio do Estado, citado pelo Frei Gilvander, o que a gente percebe de um Jesus, isso é muito tocante realmente, né? Isso vem da parte de quem escreve a Bíblia. A Bíblia não é um documento do Império Romano. Jesus não é uma figura que propriamente incomoda os governantes daquele Estado opressor e dominante, né? Jesus não é um Marighella, é um Amarildo. Era mais um. Né? A própria história da cruz, isso mostra que foi o Império, ele realmente desdenhava de Jesus. Mas os fanáticos religiosos se incomodavam demais com aquela figura, né? Então, era isso que a gente... isso que a gente traz também. A gente teve um imprevisto e o Felipe não pôde participar, mas a gente está partindo para o encerramento aqui. Frei, obrigado pela sua participação. Teve alguma perguntinha que você queria que eu fizesse? Algum comentário que eu ainda não te deixei fazer? Meu irmão, Thomas, estou muito feliz aqui. Cida, gratidão. Sérvulo, gratidão. José Moraes, Thomas também, aprendendo muito com vocês. Eu só queria acrescentar aqui, nessa perspectiva de que o Natal é Deus abandonando o céu e abraçando a humanidade, né? É o divino no humano, nas entranhas das relações humanas, né? De forma orgânica, por dentro. Deus não está fora, Deus não está distante como juiz julgando, não. Deus é o infinito amor. O único poder que Deus tem é o amor, né? Então, na Bíblia, toda vez quando fala assim que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipotente, é sempre uma afirmação subversiva para contrastar com outro falso poder. Porque tem um rei, ou um faraó, ou um sumo sacerdote, ou um falso pastor, dizendo que é todo-poderoso. Aí fala, não, todo-poderoso é Deus. Mas, estrito senso, Deus não é todo-poderoso. Porque Deus não pode fazer mágica, Deus não pode suicidar, Deus não pode resolver, passar por cima, atropelar a nossa liberdade humana.
Deus nos ama e quem ama respeita a liberdade do outro, a dignidade do outro, né? E aí Jesus Cristo, que, como diz Deus, que assumiu a condição humana num menino de periferia, sem terra, sem casa, refugiado, né? É um migrante forçado, na sua vida, ele nos dá muitas lições. Uma é que, assim, Jesus aprendeu profundamente com a vida, né? Os 30 anos aprendendo na sinagoga, conversando com as pessoas, com seu pai, né? Como diz, Jesus, no ventre de Maria, assumiu a condição humana. Na carpintaria, ao lado do pai carpinteiro operário, Jesus assumiu a sua opção de classe, né? E aí depois, quando os 4 evangelhos falam da missão pública de Jesus, eu com isso queria encerrar aqui, mas eu queria deixar uma chave de interpretação da vida e da religião, que eu acho que Jesus nos dá pelo ensinamento dele e pela sua praxis. Se a gente for observar a missão pública de Jesus, está lá nos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente dividir essa missão pública de Jesus em 2 partes. Tem várias características, mas tem 2 características fundamentais. Na primeira parte, a característica predominante, coluna mestra do ensinamento e da ação, da praxis de Jesus, é a solidariedade. É o Jesus compassivo, misericordioso, cheio de ternura, né? Abraçando as mulheres que eram consideradas impuras, abraçando as crianças, abraçando os adoecidos, os cegados, os paralisados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, fazendo os milagres. Era o Jesus junto. Tô junto com você. Jesus pobre ali, convivendo com todos e criando aquela amizade, né? Como isso a gente percebe na luta das ocupações urbanas ou do campo, por exemplo, quando ele está no meio do povo, às vezes o povo sem terra ou sem casa fala assim: ô Frei Gilvander, só de você estar aqui junto conosco, no nosso meio, a gente se anima. Agora nós vamos meter o pé no barranco, nós não vamos aceitar esses peixes, porque você está aqui junto conosco. Então Jesus estava junto. Aí o momento da solidariedade, aí faz os milagres. E aí Jesus tinha um ibope grande. Todos os evangelhos, as multidões acorriam a Jesus. Jesus ia descansar na montanha e o povo chegava lá. Só que quando chegou no meio da missão pública de Jesus, aconteceu uma grande crise. Tão grande quanto a que nós estamos atravessando hoje, uma crise plural. Uma crise que os biblistas chamam de crise galilaica. Jesus resolveu fazer uma análise da conjuntura, e aí Jesus, como se fosse mineiro, falou: uai, vamos ver como é que eu estava fazendo. Tinha 5.000 pessoas passando fome, animei o povo a partilhar o pãozinho lá e os peixes, e aí aconteceu o milagre da multiplicação, alimentamos 5.000, mas agora tem 50.000 passando fome. Uai, aumentou o número de famintos? Tinha uns 10 cegados, Jesus curou a cegueira, agora tem 200 ceguinhos. Tinha um grupo de paralisados, Jesus desparalisou as pessoas, agora falou: uai, agora triplicou o número de paralisados. Jesus falou: uai, eu acho que eu estou sendo bobo, eu estou enxugando gelo. Aí Jesus percebe que só a solidariedade, só compaixão e misericórdia não resolvia o problema. Jesus estava sendo ingênuo. Jesus percebe que a fome que está se abatendo em cima do povo, a paralisia, a cegueira, né, a doenceira, a exclusão, não é consequência das mazelas pessoais, porque as pessoas são egoístas, são medíocres, são preguiçosas e tal. Jesus faz a análise que tem uma engrenagem de poder opressor, poder político, econômico, religioso, né, que está causando fome, que está causando paralisia demais, está paralisando o povo, está cegando o povo, está furando os olhos do povo. Aí na segunda parte da missão pública de Jesus, que está na segunda parte dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas principalmente, a coluna mestra
do ensinamento e da ação, da praxis de Jesus, não será mais a solidariedade, a ternura, a compaixão e a misericórdia. A coluna mestra da segunda parte da ação de Jesus passa a ser luta por justiça. E justiça no seu sentido mais profundo, né? Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, né? Para dizer numa linguagem de hoje, seria conquistar a justiça agrária, conquistar a justiça urbana, conquistar a justiça ambiental, superar todas as discriminações, homofobia, racismo, né? O machismo, todas essas opressões. Jesus percebe que isso tem causas. Aí que o império é que está causando isso, porque tem relações escravocratas, é que o governador está sendo pau-mandado do imperialismo e está assim com a classe dominante, que é os saduceus. Aí a gente vê na segunda parte da missão pública de Jesus, aí quase que vai acabando naturalmente os milagres, na segunda parte quase não tem mais milagres, e Jesus chega, quando ouve lá que olha, o rei Herodes está de olho em você aí. Não está gostando da missão que você está fazendo aqui, não. Jesus de dedo em riste, cabeça erguida. Ó, pode mandar falar para esse rei Herodes, esse opressor aí, que esse é um vampiro, uma raposa, comedor de suor de pobre, vampiro, comedor de sangue dos pobres. Fala com ele que eu vou continuar a minha missão aqui hoje, amanhã e depois. Então enfrentou o opressor político, cara a cara, de dedo em riste, né? Aí chama parte dos fariseus e todos os saduceus, chama eles na regulagem, falou, vocês que têm a fama aí, são os grandes grileiros de terras aí, e diz que são as pessoas mais religiosas, paga dízimo e dá esmola doidado, cumpre todos os rituais de pureza aí, tudo. Falou, vocês são os safados, vocês são os hipócritas, vocês são uns covardes. Vocês branquinho por fora, mas vocês é igual túmulo. Lá dentro só tem verme. Vocês são verme. Aí Jesus desmascara. Aí o que acontece na segunda parte da missão pública de Jesus? Jesus também, quando ele radicaliza na sua luta por justiça, Jesus vai perdendo apoio popular. E o motivo que leva Jesus a ser condenado? Né? O Cérvulo fez menção aí à partilha dos pães que está nos 4 evangelhos. Cérvulo, e está não apenas 4 vezes, está 6 vezes. Repetido 6 vezes a partilha dos pães. Outra passagem que está nos 4 evangelhos é Jesus chutando o pau da barraca e expulsando os vendilhões do templo. Foi o estupim para eles decretarem a condenação de Jesus à pena de morte. Quer dizer, Jesus foi condenado à pena de morte pelos podres poderes da política, da economia e da religião, não porque foi solidário, porque foi caridoso, porque foi misericordioso, porque Jesus lutou por justiça. Jesus percebeu que tinha que enfrentar e superar as raízes, as causas, não apenas dos problemas sociais, mas das injustiças sociais. E aí ele incomodou frontalmente os opressores da época, que eram os poderosos da política, da religião e da economia. Aí liquidaram Jesus, né? Então, qual que é o desafio hoje, para encerrar aqui? As pessoas que se dizem cristãs hoje, seja na igreja católica, ou seja em qualquer uma das milhares de igrejas que tem, eu percebo que comete um erro grave, um erro pastoral e teológico, que é o seguinte, se iguala ser cristão apenas a ser uma pessoa solidária. Então, na prática, se busca seguir Jesus, apenas o Jesus da primeira fase da missão pública. Nós temos que seguir Jesus integralmente. Nós temos, por um lado, ser solidário, compassivo e misericordioso com os explorados e superexplorados, né? Juntando com eles, montando uma grande rede de solidariedade. Mas o outro braço da luta pela justiça que Jesus abraçou com afinco e que o levou à condenação à pena de morte, nós não podemos correr da raia. Então fica muita gente, não vou fazer essa denúncia não, porque é perigoso. Você condena. Olha, eu estou respondendo quase 10 processos, já estou condenado em 2 processos,
já sou ameaçado de morte há mais de 20 anos e tudo. Todo mundo vai morrer. E já dizia a grande mulher, né, Margarida Alves, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. E aí, quanto mais a gente fica nessa retração, só fazendo uma coisinha no varejo, uma solidaridadezinha daqui, outra dali, o tutsiname dos latifundiários, do agronegócio, da especulação imobiliária e das mineradoras está só nos encurralando. Nós temos que organizar uma grande rebelião. Jesus fez isso. Então, Jesus foi subversivo, Jesus foi revolucionário, Jesus Cristo é essencialmente anticapitalista. Unir essas duas faces. Assim, eu acho que a gente poderá ser reflexo da luz e da força divina, do divino que existe em nós, assim como Jesus testemunhou. Mas combinando essas duas dimensões, solidariedade com luta por justiça. Só solidariedade é filantropia, e muitas vezes se reduz a pilantropia. Obrigado, Frei Gilvander. Olha, para completar seu ensinamento, a primeira vitória é lutar do lado certo. Aí, quando a gente perde, a gente já venceu e está do lado certo. E quando a gente vence duas vezes. A primeira vitória está do lado certo. José Moraes, meu amigo, obrigado. Ó, a gente está nesse divino e humano aqui. Vou deixar, teve o Augusto aqui, falou, imagino o José com esse desafio, ter pensamento cristão e, ao mesmo tempo, trabalhar no RH da prefeitura com servidores muito subordinados. José que é servidor e é servidor de luta, inclusive. Luta, que é muito importante também. Luta não é para benefício pessoal só, não. Botando a cara para ajudar a vida dos outros, de quem mal conhece. José, eu deixei esse divino humano com você aí e também quero deixar um espaço para você deixar o seu recado final. Obrigado, viu? Sim. Obrigado, Tomás. Eu gostaria de fechar com uma imagem que eu trouxe no poema do Alberto Caeiro, desse divino humano, desse Jesus criança. E essa imagem criança que nos remete a esse lúdico, a esse tempo livre de uma imagem de um Deus carrasco, patriarcal, virulento. E aí, eu gostaria de fazer uma outra pegada mais transcultural e dizer que esse Jesus, essa imagem desse Jesus que eu tenho, é a mesma imagem do Krishna, na sua tríplice manifestação, como um menino alegre, travesso, um jovem amoroso e também como um guerreiro e um sábio. Então, Jesus, semelhantemente ao Krishna, ele traz esses três aspectos. E um outro aspecto também, que é essa subversão, como o Frei Gilvander bem colocou, ele subverte uma moral da época, e também nas religiões de matriz africana nós temos Exu, que está lá subvertendo essa lógica. Então, eu gostaria de dizer assim, que quando a gente fala de Deus, fala do sagrado, nessa visão mais ampla, a gente pode ver essas manifestações em outras religiões também, ali com essa imagem desse menino, um menino travesso, um menino que brinca, um menino que veio para ficar entre nós, que veio para revirar sonhos, que veio para confundir os grandes, e é esse o menino que, para mim, fica a imagem hoje, e eu penso que esse nascimento, né, que a gente comemora de algum modo, é tempo para a gente celebrar isso, essa ludicidade que há no Deus. Filha, José, show de bola, obrigado. Cida e Sérvulo, né? Ó, eu não vou lembrar aqui o poema inteiro, não sei se você sabe, deve saber, mas foi uma das leituras que mais pessoalmente mais me emocionaram, assim, que é realmente o poema de São Francisco de Assis, que é aquele que ele fala, fazei-me instrumento de vossa paz, né? Onde houver ódio, que eu seja amor, pois é dando que se recebe, né? E que você me dê, que o Senhor me dê força para amar mais do que ser amado, para compreender mais que ser compreendido. Isso me emociona demais. Cida, obrigado, viu? Obrigada eu, Tomás.
É um desafio muito grande ter participado, né? Minha primeira live, estreando, junto com esse time forte aí, eu fiquei até meio assim. Eu falei, não, melhor não. Eu vou segurar a sandália aqui. Mas eu só gostaria de deixar no finalzinho aqui, o Sérgio, quando citou as 3 dimensões da caridade, né? Essa última aí, a luta pela justiça, o Frei Gilvander reforçou, nós não podemos mais esperar. Está na hora da gente colocar em prática essa 3ª dimensão da caridade, que é a luta pela justiça, ter coragem de enfrentarmos o que tem aí para ser enfrentado, né? Encher o prato das pessoas que estão com eles vazios, e é grande o número dessas pessoas que estão passando por tantas dificuldades, os desempregados. A hora é agora da gente fazer igual Jesus, né? Chegar, expulsar esses vendilhões do templo mesmo, esses políticos criminosos que estão fazendo o que podem, né? Para destruir toda uma vida humana. E toda vida importa. E esse menino Jesus, né? Que veio pobre, né? E escolheu essa vida para apresentar ao mundo que é possível a gente enfrentar todo esse sistema. E como já foi trabalhado aí no início também com os companheiros, Jesus realmente não morreu para nos salvar, né? Essa coisa tão mágica, bonitinha. Ele morreu porque ele enfrentou o sistema, ele questionou. E aí eu gostaria só de encerrar aqui com uma fala, né? Podemos fazer tudo, enfrentarmos todas as situações, mas o dono de tudo é Deus. Porque sem Deus as contas não fecham. Certo? Obrigada. Obrigado a todos vocês. Beleza, gente. Estamos encerrando aqui essa live. E hoje é a última live do ano do Tribuna. A gente conversou de um monte de assuntos aqui. Recebemos vários convidados do Brasil inteiro, viu, Frei? Então a gente está muito agradecido de ter terminado assim. Um abraço para a Silvana, que mandou que Deus nos respeita, nos ama. A Zélia, que também agradecendo o nosso bate-papo. Eu agradeço a todos vocês. Que em 2022 a gente se encontre em muitas e muitas lutas e que o Tribuna Popular alce novos caminhos, trilhe novos caminhos e conquiste, junto com o povo, aquilo que é nosso, porque a vida é nossa e é de todo mundo. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite e até mais. Ô, Tomás, só claro. Tantos nomes que foram citados aqui, tantos outros que estão aí anônimos, né, nessa luta toda por justiça. Nós temos aí o padre Nelito, né, que também é um grande padre, e que perdemos por causa do Covid, né, infelizmente. São tantos nomes, tantas Marias, né, tantos Joões, e valeu, muito obrigada. Valeu, Deus abençoe. Frei Gilvander, eu curto tudo do seu Facebook. Foda. Vamos aproveitar aqui. Primeiro, ótimo retrato aí, Cida. Deixar essa saudação e esse abraço para todo mundo que o mercado e o capitalismo insiste em invisibilizar. Então a gente deixa esse afago, essa mensagem de força. Ô Frei, deixa suas páginas aí, a Comissão Pastoral da Terra, para quem quiser seguir. Aproveita o merchan também para a gente fechar. Ok, meu irmão. Primeiro, não falei ainda, mas parabenizar. Eu fiquei feliz demais quando soube da existência desse canal, né, Tribuna de Itabirito, né, vida longa, e continue nessa trincheira de resistência, de luta subversiva, caminha por aí mesmo, né? E quem quiser também beber na fonte que a gente procura transitar hoje, porque já tem mais de 15 anos que eu estou defendendo que tem que ser um binômio, né? Lutar e comunicar as lutas feitas. Lutar e comunicar, lutar e comunicar.
nessas microcomunicações, né? Então, aproveito a ocasião aqui para divulgar o site da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais, que é cptmg.org.br, cptmg.org.br. Meu site, pessoal, é meu nome, gilvander.org.br, gilvander.org.br, ou lá no YouTube, meu canal lá, Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos. Gratidão a todos, desejar um sublime e revolucionário Natal para todos e todas e todes, né? Sejamos Natal, sejamos o divino no humano, fazendo lutas insurgentes para a gente construir uma outra sociedade justa e solidária.